Suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para a sua rede. Ligue para 3090 4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. No Vitória, tem variedade todo dia. Tem açougue, tem peixaria. No Vitória tem mais economia. No Vitória, tem hortifruti, tem empório e padaria. Tem tudo em um só lugar. Vem pro Vitória que você vai gostar. Vem pro Vitória Supermercado. Vem pro Vitória Supermercado. Faça festa no Vitória Supermercado. Pensou em vender balas em seu estabelecimento comercial? Fazer uma festa de aniversário? O Atacadão Manaus é o lugar certo. Aqui você economiza tempo porque você encontra tudo de verdade. Entregamos em embarcações. Atacadão Manaus fica na Avenida Leovigildo Coelho, Centro. Ligue agora mesmo. 9. Como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. Vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Olá, muito bom dia para você que acompanha a Rádio ZLZN, o site imediato e também o site O Poder. Agora em Manaus são 7 horas e 6 minutos. Está entrando no ar hoje a primeira edição do programa Poder e Opinião, que estreia hoje aqui pela Rádio ZLZN, com muito debate sobre política, com muita informação sobre os bastidores da política local, nacional e internacional para você. Estaremos aqui todos os dias, na verdade, de segunda a sexta, de 7 horas da manhã às 9, trazendo para você muita análise sobre os principais assuntos que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado aqui conosco. Para dividir a bancada comigo, está aqui o professor Ademir Ramos e também o Pedro Batista, que me acompanharão aqui também de segunda a sexta, de 7 às 9, para trazer as análises deles para vocês. Bom dia, professor, bem-vindo ao Poder e Opinião. Bom dia, Manaus, bom dia, Brasil, bom dia a você, Tiago, bom dia, Pedro, bom dia a nossa produção. Estamos iniciando um novo ano e novos desafios pela frente. Gostei da nova roupagem do programa e, ao mesmo tempo, é um desafio para pensar a política brasileira e pensar o Amazonas com detalhes e densidade para explicar e analisar os fenômenos que estão acontecendo no Brasil, essa loucura brasileira que vem do campo, e eu vou analisar isso junto com o Pedro e junto conosco aqui. Todos vão fazer esse grande canto de liberdade que é o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Bom dia, Manaus! Bom dia, professor, e também bom dia, Pedro Batista. Bem-vindo ao Poder e Opinião. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia, Elton, aqui na técnica, e a todos vocês
que estão nos acompanhando, né? Como disse bem o professor, aí entramos com o pé direito, né, nesse ano de 2023, aí para realizações e também para debater aí tudo o que acontece e trazer de uma forma lúcida para você a informação e, graças a Deus, conduzir aqui esses assuntos de forma que você esteja sempre bem informado. Perfeito, são 7h08 em Manaus. Eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui e também sugestão de pessoas no WhatsApp, você mandar mensagem pra gente. É o 92994858526. 92994858526. Nossa equipe de produção tá aqui prontinha para receber sua mensagem. Se você tiver uma pergunta também, manda aqui, o nosso amigo Elton Carlos vai ler aqui pra gente no ar, para que a gente traga aqui também pro centro do debate. 7h09, vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Manifestantes invadem prédios dos três poderes em Brasília e vandalizam o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e também o Palácio da Alvorada. Secretário de Segurança do Distrito Federal é exonerado após acusação de omissão em manifestação e a Advocacia Geral da União pede a prisão de Anderson Torres. E ainda, após danos, presidente Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal. 7h09, vai começar agora o Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Jornal Poder e Opinião. Neste domingo, a capital federal do Brasil foi alvo de uma série de atos de manifestantes contra a sede dos três poderes. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e até o Palácio do Alvorada foram atacados e principalmente destruídos. E é esse o assunto do programa de hoje, inevitavelmente, professor Ademir Ramos, começando com o senhor, uma barbárie ontem em Brasília, promovida por cidadãos ali vestidos de verde e amarelo. Bom dia. Muita loucura, bom dia, Tiago, muita loucura, insanidade, omissão e conivência. Eu acho que tudo isso, essa sopa de letrinha, mereceu várias leituras. Uma leitura da imprensa direitona qualifica de vandalismo, mas não é vandalismo, é muito mais do que o vandalismo. Isso é terrorismo, eu acho que eu fico com a dimensão política. É terrorismo, sim. Imagina você invadir o Congresso Nacional no final de semana, com o Congresso em recesso, danificar o patrimônio público, as obras de arte. Quer dizer, é um misto de barbárie, é um misto de barbárie, é um misto de vandalismo, é um misto de terrorismo, porque afrontou os poderes constituídos da nação. Quer dizer, é muito mais do que o simbolismo. Por invadir o Congresso Nacional é invadir a casa do povo, é afrontar a vontade popular. Invadir e depredar o STF é afrontar a justiça brasileira, é a corte maior desse país. E por que se deu isso? De onde partiu isso? Quais são as razões? Nós vamos analisar isso aqui. Mas eu queria refletir sobre tudo essa atitude, de como se deu isso. Olha, ontem mesmo, no sábado de manhã, nós já tínhamos noticiado, já havia noticiado que a imprensa nacional já tinha informado, a inteligência do Estado já sabia que tinha mais de 3.000 pessoas em Brasília, que os ônibus estavam se caminhando para Brasília. Todos nós já sabíamos. E por que a polícia militar de Brasília não atuou em defesa do patrimônio, pelo menos defendendo o patrimônio público, que aquilo ali é obra de arte, são obras tombadas do Oscar Niemeyer, da nação brasileira. Nós já estávamos informados, a inteligência do Estado já estava informada, já havia uma tratativa entre o Poder Executivo e o Poder Executivo do DF, do Distrito Federal. Aí o que foi que aconteceu? Eles relaxaram. Então, por isso que eu disse, houve omissão? Houve, mas houve muito mais conivência. Então, é importante que a gente tenha consciência e uma profunda reflexão do que está ocorrendo em Brasília. É resquício ainda do processo eleitoral e eu vou analisar
esses dois contextos aqui, o que é uma inteligência do campo e o que é uma inteligência urbana, Pedro? Em toda a literatura do desenvolvimento cognitivo, está comprovado que o universo linguístico do campo é inferior ao universo linguístico urbano. Isso implica na questão política. Então, nós temos que pensar o seguinte: esses homens do campo são homens brutais. Esse agronegócio criou uma elite brutal e analfabeta e obscura. E para eles é tudo no grito e no tranco. E é esse grito e esse tranco dessa elite rural que está manipulando Brasília, que está bancando tudo isso em relação ao Brasil. É a truculência, a violência para confrontar os poderes. E o que vimos ontem em Brasília é indigno da nação brasileira, é indigno do povo brasileiro. Esse povo serviu de massa de manobra, Pedro. O campo é cruel porque é dominado agora. São os antigos coronéis de Barranco, Pedro. Lembra? Os antigos coronéis da velha república agiu da mesma forma também, né? Os donos de café. Só que aqueles que ficavam, o barão do café que ficava em São Paulo e os coronéis de Barranco dos beiradões do Amazonas e da Amazônia. Então é importante pensar essa contradição toda, em termos de inteligência, em termos de Estado e da omissão do governo federal. Dentro do governo federal, porque o ministro Múcio também disse que não ia agir porque tinha amigos e parentes em frente de quartel. O ministro da Defesa. Então é importante repensar tudo, repensar o próprio ministro da Defesa, chamar a responsabilidade. E o Lula acenou, o presidente acenou a possibilidade de ter, inclusive, do próprio governo, pessoas jogando contra. E o Múcio está na alça de mira do Lula, para ser responsabilizado também. Perfeito. Pedro, o que me chamou a atenção e chamou a atenção de muitas pessoas que se manifestaram por meio das redes sociais foi a facilidade com que esses manifestantes adentraram locais que dificilmente pessoas conseguem chegar próximo em dias normais no Congresso Nacional. Invadiram o Palácio da Alvorada, entraram no plenário do Senado, do STF, arrancaram a porta da sala de toga do ministro Alexandre de Moraes. Talvez não tenha havido alguma, como disse o professor, conivência aí para que essas pessoas pudessem invadir e fazer tudo aquilo que fizeram ontem? Thiago, no mínimo, assim, suspeito, digamos assim, né? Já que para a gente manter a questão da verdade, a questão do que a gente tem de informação é muito primário hoje, mas a gente consegue fazer alguns apontamentos a partir de algumas evidências, né? Penso eu que se todo bandido começar a pensar na facilidade que se tem de entrar em prédios públicos assim, daqui a pouco o piano do teatro vai sumir, né? Porque todo mundo consegue adentrar assim com uma facilidade, sem nenhuma resistência, né? É preciso que a gente entenda, antes de sair dando rótulos a essas pessoas, quem são, o que querem e o que vão fazer daqui para frente, né? Porque assim, me estranha, alguém deixou a porta aberta, Thiago, né? Então alguém deixou a chave na porta ali. Então é preciso que a gente tenha serenidade para tentar não jogar pessoas à fogueira e punir os verdadeiros culpados, né? Afinal de contas, a gente tem aí um novo governo se instalando, procurando tentar, primeira semana, né? Procurando tentar ali estabelecer as suas demandas, mas fato é que se a segurança dos três poderes estão desse jeito, na verdade, e aí levando em consideração ao que vive a Dona Maria, o seu João, o seu José dia a dia, eles estão provando um pouquinho do que todo brasileiro prova no dia a dia nas ruas. Talvez esse seja o cenário mais claro, né, de que nós estamos numa total falta de segurança. Claro que no caso dos três poderes, não é
não foi tão desproposital assim, né? É possível a gente enxergar e sentir o cheiro de que alguém deixou a porta aberta antes de sair. Precisa chegar e investigar com seriedade, não criando caminhos de culpa primeiro, né? E como um investigador, que tem vários no Brasil com experiência, vão chegar aos devidos culpados, que sejam exemplarmente punidos, né, e que esse recado seja dado: cidadão de bem não depreda patrimônio público. Isso fica para gangsters, sejam eles de esquerda ou sejam eles de direita, que eu não sabia que tinha, mas agora é novidade, né, Thiago? Pois é, isso tudo chamou a atenção bastante ontem, né, e muita gente publicando nas redes sociais o seu protesto contra todo esse ato que foi promovido por cidadãos ali que se dizem defender Deus, pátria, família, os símbolos nacionais, enfim, adentraram o Congresso Nacional, fizeram todo tipo de baderna ali dentro das dependências do Congresso, como o professor bem lembrou, depredaram patrimônio público, obras de arte, picharam aquela estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, escreveram "perderam mané" numa relação ali com a fala do Barroso, enfim. Foi um dia lamentável em Brasília, mas agora em Manaus são 7h19, a gente vai continuar, professor e Pedro, nesse papo no próximo bloco, porque eu quero saber o seguinte: não houve também erro do ponto de vista do ministro Flávio Dino, da Segurança Pública e da Justiça, já que sabíamos que haveria a possibilidade de uma movimentação em Brasília? Também ele não teria que ser assim exemplarmente culpado, como foi Anderson Torres, como foi afastado também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha? Essa fica a pergunta para o próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Poder e Opinião e volta já já. Então não sai daí. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. ZLZN, a rádio do site imediato. Pensou em vender balas em seu estabelecimento comercial? Fazer uma festa de aniversário? O Atacadão Manaus é o lugar certo. Aqui você economiza tempo porque você encontra tudo de verdade. Entregamos em embarcações. Atacadão Manaus fica na Avenida Leopold Coelho, Centro. Ligue agora mesmo, 98415-7991. Atacadão Manaus, a sua loja de atacado varejista. Programa Momentos A2. O romantismo, amor e emoção nas ondas do rádio. Momentos A2. Momentos A2 com Anderson Silva.
Momentos a dois, de segunda a sexta, das 22 à meia-noite. Logos FM, em conexão com a rádio ZLZN, no projeto Link Studio Web, aqui na Logos FM. ZLZN, ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZLZN, a rádio do site imediato. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. Horas e 24 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, aqui na sua rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas. A rádio do site imediato, Poder e Opinião, é um programa produzido pela Rede Norte Digital, aqui dos sites Imediato e o Poder, e também da rádio ZLZN. Vamos voltando por aqui com muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado com a gente, comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e também Pedro Batista, para analisarmos, obviamente, todos os acontecimentos de ontem em Brasília, que é a pauta principal do dia de hoje. Antes da gente voltar aqui para a análise dos nossos comentaristas, eu queria pedir para o meu amigo El soltar os vídeos de ontem aí para a gente ter uma noção da barbárie que aconteceu ontem em Brasília, esses atos aí lamentáveis. Solta os vídeos aí, Will. Eu acho que ele tem aí, Will. Se não tiver, a gente solta por aqui, meu amigo Elton Carlos. Temos os vídeos aí para a gente soltar? Bom, antes da gente soltar os vídeos para que os nossos internautas possam assistir, quem está nos acompanhando pelo Facebook, e eu quero perguntar para vocês, professor, começando com o senhor, se não houve também um ato falho aí por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Flávio Dino, porque, como o senhor bem disse, no próprio sábado já viu uma movimentação muito intensa em Brasília, ônibus chegando, manifestantes chegando. Não faltou um pouco mais de rigor aí também? Não foi muito fácil colocar a culpa somente no secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, já que ele era ligado ao Bolsonaro? Bem, o ministro Flávio Dino, que é da Amazônia, inclusive é caboclo lá de Itacoatiara, e é ministro da Justiça e Segurança Pública hoje, vinha, através da inteligência do Estado, vinha monitorando a matéria. A imprensa já tinha divulgado, tinha informação, tinha feito tratativa com o governo do Estado do Distrito Federal, havia um plano todo para isolar a área dos três poderes, estava tudo acertado. E de uma hora para outra, quando foi no domingo de manhã, a informação era outra. A polícia do Distrito Federal chegou a acompanhar a manifestação. Vocês viram o vídeo, né? Acompanhando os manifestantes até a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, liberaram. E o governador vem dizer que não sabia que isso poderia acontecer. Quer dizer, o Flávio... E quem faz a segurança dos três poderes, a segurança de Brasília e dos poderes constituídos, é a Polícia Militar do Distrito Federal. Isso, inclusive, tem um fundo constitucional que banca, que assegura
esses valores em termos de segurança do patrimônio e dos poderes constituídos. Quer dizer, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, não tinha como operar, porque havia uma tratativa. E já tínhamos também antecedentes, por exemplo, dia 12, quando houve o quebra-quebra em Brasília, logo após a diplomação do presidente Lula. Tá? Houve uma tratativa entre o governo Lula e o governo do distrito para debelar aquela barbárie que fora feita também, aquele terrorismo que foi feito em Brasília. Depois, a posse também houve, e estava tudo. O ministro Flávio Dino, inclusive, chegou a protestar por escrito. Ele declarou em entrevista ao governo e foi respondido que estava tudo sob controle. A própria segurança do Congresso pediu também a atuação do reforço. E o ministro, inclusive, liberou as forças auxiliares do governo. Eu nunca imaginei subir a rampa. Eu tô subindo a rampa, primo. Olha que coisa mais linda, primo. Pela configuração que nós temos aqui, olha isso, que houve primo, olha omissão isso. do governo e houve provocação também do governo do Distrito Federal. Por quê? Porque o ministro da Justiça demitido do governo Bolsonaro acabamos de tomar o poder. Estamos foi dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Olha só, minha Federal. filha. E o camarada não estava vai ficar em pra Brasília. história. Estava com o Bolsonaro né? em Orlando. Quer dizer, que diabo de segurança é esta? Quer dizer, tudo indica que... E esta é a razão por que o ministro Alexandre de Moraes pediu o afastamento do governador por 90 dias para apurar. Tá? Enquanto o governo federal apenas fez um decreto de intervenção militar na segurança pública. Mas o Alexandre de Moraes, o ministro o STF, pediu afastamento por 90 dias. Quer dizer, ele tem outros dados que o próprio governo não tinha em termos de inteligência. O que está em jogo aqui é o seguinte: houve omissão? Houve responsabilidade do governador do estado do Distrito Federal? Ele foi conivente com a matéria? Tá? E aí o que está em jogo? Essa força do bolsonarismo, essa direita raivosa, essa direita conservadora estúpida que advém do agronegócio do campo. Porque tudo indica, segundo informação, que é o agronegócio que está bancando toda essa massa de manobra. Isso é massa de manobra. Aquele pessoal que está ali é como se fosse treinado para matar. Eles foram lá e, além desse campo, esse campo raivoso, que é essa direita marcado por essa força bolsonarista, e o Bolsonaro lá fora, quer dizer, nesse contexto todo, precisamos pensar o quê? O Bolsonaro tem responsabilidade política dessa matéria? Não sei. Isso é matéria para ser avaliada. Juridicamente, quem é que tem a responsabilidade? Está sendo apurado. Quer dizer, contanto que nós temos que defender o quê? Os poderes constituídos, e em discussão a questão da democracia do Brasil. Perfeito. Pedro Batista. Só iniciando, aí eu vou me contrapor ao professor. Eu acho um pouco temerário a gente já propor as acusações, principalmente ao pessoal do campo, sejam eles empresários ou trabalhadores, né? Eu acho que a gente tem que deixar a justiça trabalhar e verificar quem são os envolvidos. E, por exemplo, se o ministro Alexandre de Moraes tem dados de inteligência, que parte disso seja exposto, porque no mínimo é estranho você afastar um governador democraticamente eleito. Olha aqui, porque senão isso vai virar uma aqui. jurisprudência perigosa. Tudo invadido! A gente fica a um passo de a democracia estar na caneta do Alexandre de Moraes. É irreal. É perigoso. Não estou dizendo que ele vai cometer crime ou não. É porque o destino de uma nação, principalmente falando de democracia, não pode estar na caneta de alguém que por muitas vezes aí já se mostrou, em alguns momentos com razão e em muitos outros desequilibrado, né? Então é preciso que a gente pegue, entenda os fatos que aconteceram e observe. Beleza, o ministro Flávio Dino
Ele disse que falou, tem por escrito, tá lá chancelado com assinatura digital, mostre e exponha, né? Agora, falar, porque a fala do ministro Flávio Dino, por exemplo, como foi no dia 24/5/2017, se você der um Google, você vai achar nas manifestações, que na época foram chamadas de atos e manifestações por vários veículos da imprensa que quebraram o Ministério da Agricultura, que promoveram a depredação do patrimônio público, foram falados assim, abre aspas, para o hoje ministro da Justiça, Flávio Dino. Hoje em Brasília, a voz do povo se fará ouvir. Ator político essencial e às vezes ignorado por analistas. Que tudo corra em paz, com sorte de tudo pegando fogo. Então, assim, é preciso que nós entendamos que não preciso privilegiar o meu lado, seja esquerda ou seja direita. Quem tem que ser levado em consideração nesse momento é o Brasil. E aí, por exemplo, eu me sinto muito temeroso quando alguém já propõe o ato de bolsonarista. Mas para lá, venha cá. Houve um convênio, houve uma carteirinha para ser assinado, faz uma prova para ser bolsonarista. Ora, quer dizer, então, que se assim todo mundo que é de direita, verde, amarelo, seja o que for, vai ser bolsonarista, todo mundo que protesta democraticamente, estavam na frente dos quartéis, estavam protestando porque não se sentiram representados, e muito isso pela má condução do processo. Enfim, eu vou deixar isso em entrelinhas, porque também falar isso acaba ficando perigoso nos nossos dias atuais. Mas... então, por exemplo, todo mundo que comemorou a vitória do Lula é lulista, então eu posso chamar todo cidadão de bem que vota na esquerda, que quer eleger o Lula, compará-los àqueles monte de vídeo que a gente viu, de gente com fuzil, de gente nas prisões comemorando. Então, assim, a gente precisa de serenidade, pessoal. A gente precisa arrefecer a temperatura e entender... não é um culpado que chancela um movimento. Criminoso é criminoso, seja ele vestido de verde e amarelo, com a bandeira da China. Então a gente precisa voltar atrás, porque hoje esses mesmos que estão reclamando dos atos, principalmente imprensa também, e muita gente que está reclamando dos atos, foram os mesmos que chancelaram. Pesquise aí o que aconteceu no Brasil no dia 24 de maio de 2017. Eram os mesmos que estavam dizendo, é a voz do povo, manifestação, tem sim que se impor a um governo fascista, que nem eles gostam de dizer, né? Fascista, nazista. Inclusive, ó, para você ver a distopia do pessoal. Eles estão chamando, o presidente Lula chamou o pessoal de fascista. Eu tenho certeza, se alguém perguntasse, mas presidente, por que você faz a ligação entre esse movimento e os fascistas? Ele não teria competência para responder, tanto é que ele misturou as bolas, falou do Stalin, depois pediu não é não, enfim, virou uma mistura toda. Então prestem atenção, o ministro, que é o ministro hoje da Justiça, Flávio Dino, tem que vir a público mostrar se ele concorda com o Flávio Dino de 2017. Se ele concorda, ele precisa sair do cargo imediatamente. Se ele não concorda, ele precisa dizer, fui um imbecil em 2017, porque apoiei atos como o de agora. Mas, como todo homem tem direito a mudar e a evoluir, eu evoluí e estou contrário a isso. Agora eu não posso latir que nem um cachorro Rottweiler que vai prender todo mundo e chega na hora da competência dele, de inteligência. Não, eu deixei para o outro. Não, então você não tem competência. Na gestão, seja ela pública ou privada, não existe desculpa. Ou você assume o problema e mata no peito e diz, a culpa foi minha, eu vou arcar. Não existe esse negócio de Jardim do Éden, de Adão passar para Eva e Eva passar para a serpente. A bem da verdade, não é competência do ministro da Justiça o ato repressivo de combate a esse movimento fascista. Fascista por quê? Fascista? Por causa das estratégias. Estratégias essa de direita que nega as instituições democráticas, que nega os valores democráticos, que nega os valores republicanos e que afronta a própria Constituição, porque não aceita o processo, não aceita a eleição do governo Lula. Isso é fascismo. É nesse sentido que o Lula está dizendo que é nazista. Por que é nazista e é fascista? Porque não aceita o preceito democrático, afronta a democracia,
afronta a República Vale lembrar, e é contra vale- a decisão constitucional do processo eleitoral. É isso que é fascismo. Lembrar que numa democracia como a brasileira, imputar crime de nazismo a outras é crime. O crime se faz exatamente quando você afronta a democracia. Gente, veja bem, então, não dá para brincar aqui de peça acusatória. Quem defende o patrimônio público e os poderes em Brasília é a Polícia Militar do DF, do Distrito Federal. Tem verba constitucional para isso. Para isso, eles foram omissos e foram coniventes. Por isso, o Alexandre de Moraes está punindo, afastando por 90 dias o governo, e o governo federal baixou o taco e fez a sua intervenção militar na Polícia Militar do DF, como o governo passado fez também no Rio de Janeiro para defender a ordem. A discussão agora é a ordem democrática, não dá? É a ordem democrática que está em discussão. O que significa isso para nós que estamos na rua? Você que está na rua, assim como eu também estou, que acordamos cedo para trabalhar. Isso para nós não é aqui partido político, não. Isso é trabalho. E nós estamos trabalhando aqui, refletindo e pensando. Então, você também está trabalhando. O que significa isso? Significa violar a tua vontade como povo, violar a nossa vontade, violar a maioria. Por isso temos que defender a democracia. O Congresso, o pior Congresso que nós tenhamos fechado, é muito pior do que o jugo e o taco da ditadura que nós já vivemos. Há controvérsias, né? Há controvérsias, mas falando sobre isso, então, do jeito que o senhor está falando, é válido a gente afastar o governador do Distrito Federal pela ilação que ele foi inapto, enfim, um monte de coisa, porque ele tinha informação, mas o senhor disse anteriormente aqui que o ministro da Justiça também tinha informação, então a gente tem que afastar os dois. Não entenda isso, Pedro. Não compete ao ministro da Justiça intervir com repressão. Mas o senhor nesse mesmo momento. disse que ele sabia tanto que deslocou as forças nacionais para apoio. E colocou à disposição da Polícia Militar do DF. E a Polícia Militar do DF não acionou. Ele fez via WhatsApp e se comunicou. O WhatsApp não é comunicação oficial, professor. Não é. Hoje em dia, o WhatsApp, inclusive, vale na justiça. É peça jurídica hoje, meu irmão. Professor, mas não é uma comunicação institucional. E não sejamos tão burocráticos. Não existe decreto por WhatsApp, professor. Claro. Não existe decreto, mas eu entendi a questão da burocracia. A questão é que... É urgente. O que o professor está dizendo é que não é competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública o ato de repressão a qualquer tipo de atitude. Ok. Só para concluir a ponta, né, para não ficar solto. O que eu quero dizer não é competência dele, mas se você tem a informação e não documenta ela oficialmente, a comunicação foi feita Meu por companheiro, WhatsApp? nós estamos em guerra. Guerra, por exemplo, o ato do Lula de decretar intervenção deveria ter passado, inclusive, se seguisse a ordem constitucional, teria que convocar o Conselho da República para ouvir o Conselho. Não, meu irmão, nós estamos em guerra. E a guerra é contra os poderes constituídos. Então o ministro Flávio Dino agiu corretamente, de acordo. E o Congresso vai discutir. Quer dizer, a democracia. O Congresso foi convocado para discutir o ato do presidente Lula. É isso que está em discutir. A minha pergunta é para apimentar o nosso debate. O senhor concorda com o Flávio Dino de agora ou de 2017? Que papo furado. Isso é bolsonarismo puro. Não. Essa dialética é bolsonarismo. 7h41 em Manaus, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar debatendo os assuntos que envolveram tudo que aconteceu ontem em Brasília, aqui com o professor Ademir Ramos e também com Pedro Batista. Então não sai daí não, a gente volta já já. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil.
Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. No Vitória tem variedade todo dia, tem açougue e tem peixaria. No Vitória tem mais economia. No Vitória tem hortifruti, tem empório e padaria, tem tudo em um só lugar. Vem pro Vitória que você vai gostar. Vem pro Vitória Supermercado, vem pro Vitória Supermercado. Faça festa no Vitória Supermercado. Lentidão nunca mais. Sua empresa merece ter Logic Pro. Na Logic Pro, você tem a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para sua rede. Ligue para 3090-4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Pensou em vender balas em seu estabelecimento comercial? Fazer uma festa de aniversário? O Atacadão Manaus é o lugar certo. Aqui você economiza tempo porque você encontra tudo de verdade. Entregamos em embarcações. Atacadão Manaus fica na Avenida Leovigildo Coelho, Centro. Ligue agora mesmo, 98415-7991. Atacadão Manaus, a sua loja de atacado varejista. Programa Momentos A2. O romantismo, amor e emoção nas ondas do rádio. Momentos A2. Momentos A2 com Anderson Silva. Momentos A2, de segunda a sexta, das 22 à meia-noite. Logos FM, em conexão com a rádio ZLZN, no projeto Link Studio Web, aqui na Logos FM. ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZLZN, a rádio do site imediato. Jornal Poder e Opinião, só aqui na rádio ZLZN. Muito bem, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Agora em Manaus são 7 horas e 46 minutos. Você está na rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas.
a rádio do site imediato. Lembrando você que você pode participar do Poder e Opinião conosco, deixando sua mensagem de WhatsApp aqui. Quer fazer uma pergunta? Quer colocar algum tema em pauta? Manda mensagem pra gente no 929-9485-8526. 929-9485-8526. Nossa produção está aqui prontinha para receber a sua sugestão. Eu lembro você que está nos assistindo pelo Facebook, você pode compartilhar essa live para que mais pessoas possam começar essa segunda-feira, essa semana muito bem informado aqui conosco no Poder e Opinião. Aqui comigo nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e também Pedro Batista, para continuarmos aqui os nossos debates de hoje. Ainda tem alguma questão que vocês queiram falar sobre o fato específico relacionado ao Flávio Dino, ou a gente pode mudar de tema aqui, professor? Deixa eu pegar um gancho aqui. favor. Acabo de receber uma nota pública aqui da ABIN. Intelis, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN. ABIN, para quem não sabe, é que cuida da inteligência do Estado e Agência Brasileira de Inteligência. Assessora diretamente o presidente da República com relatórios todos os dias, todos os fatos sobre o Brasil, sobre a Amazônia. É a inteligência do presidente da República, é a agência de inteligência. E aqui que nós estávamos vendo, tem a inteligência da aeronáutica, tem a inteligência do Exército, tem a inteligência da Marinha, tem a inteligência do Estado mesmo. Ainda tem, nesse período também ainda tem o próprio GSI, que é mais interno lá, que está em transição. Né? Pois é, mas a BIM está ligada diretamente a eles. Por isso eles fazem aqui uma nota pública da Intelis. A Intelis, União dos Profissionais de Inteligência de Estado, da ABIN, condena nos mais severos termos as ações extremistas, covardes, perpetradas na tarde deste domingo, 8 de janeiro de 2023. Mas o finalzinho que é interessante, está questionando alguma coisa aqui, ó. O necessário aprofundamento dos trabalhos de inteligência em defesa do Estado de Direito no Brasil depende da urgente reforma das prerrogativas legais da ABIN, com definição de meios e focos de atuação da vinculação à estrutura civil dentro da Presidência da República, do reforço do quadro de pessoal e do efetivo controle externo da atividade exercida pelo Congresso Nacional. Olha aí, a própria ABIN está questionando meios e focos, quer dizer, é preciso também repensar um pouco a estrutura da inteligência da ABIN, porque assessora e informa diretamente a presidente da República. Eu acho que é importante para evitar esse disse-me-disse de inteligência. Pedro. Não, Thiago, acho que a gente conseguiu não esgotar, porque o assunto ele se move, né? Aí, é inesgotável por hora. Mas eu acho que, como nota, né, vale a pena a gente dizer, a gente debate, a gente tem visões divergentes em determinados pontos, mas uma coisa é uníssona, né? Ninguém aqui é contra a democracia. Vai dar chancela para maluco quebrando qualquer patrimônio público, né? Então isso aí que fique muito bem claro, né? Você, cidadão de bem, por mais que esteja indignado em diversas situações com possíveis injustiças, enfim, não é desse jeito que a gente resolve as coisas. Porque no fim das coisas a pergunta que fica, Thiago, o que ganhou-se com isso? Na verdade, mais despesa para mim e para você pagar, porque vai ter um custo alto de reforma. E aí, alfinetando aqui, como a gente sempre falou, né? Eu espero que não seja nenhuma das envolvidas na Lava Jato que aí estejam responsáveis por fazer pela reforma. Isso é veneno, isso é veneno. Deixa eu trazer aqui algumas informações para a gente debater. Vários políticos da região norte e da Amazônia usaram as redes sociais para repudiar, obviamente, os atos acontecidos ontem em Brasília. O governador Wilson Lima tuitou: repudio veementemente os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília neste domingo. É preciso respeitar a democracia. Não há espaço para violência. O momento é de união e paz para o Brasil avançar. Usou o Twitter, o governador Wilson Lima, para se manifestar. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, usou também o Twitter e disse: a democracia é um bem precioso a todos nós.
colocá-la em risco significa arriscar a própria solidez do país. Por isso, meu repúdio a qualquer ato que atente contra a nossa Constituição. O Brasil precisa de paz e harmonia para seguir o seu caminho como uma grande nação. Governadores também, professor e Pedro, da Amazônia se manifestaram. O governador do Pará, Helder Barbalho, repudiu as cenas de invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio, além de vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e não aceitaremos esse tipo de situação no Pará. Aqui é lei e ordem, disse ele. Também se manifestou nas redes sociais Carlos Brandão, que é governador do estado do Maranhão, mais um grande absurdo de extremistas que não aceitam o resultado das urnas. Invadir o Congresso Nacional é crime. Não há como mudar à força um governo legitimamente eleito. Não tenho dúvida de que serão responsabilizados por esses atos. Também se manifestou Clécio Luiz, governador do Amapá, dizendo que é inaceitável a invasão e depredação que ocorreu neste domingo no Congresso Nacional, no STF e também no Palácio do Planalto. O resultado das urnas precisa ser soberano e a democracia respeitada. Repudiu qualquer ato de vandalismo como este que estamos vendo em Brasília. Ou seja, governadores, líderes políticos, todos usando as redes sociais. E a imprensa internacional, né, Tiago? Também. Teve uma repercussão retumbante na imprensa internacional, porque não se trata apenas de um ato de vandalismo, é um ato direcionado contra os poderes constituídos. Quer dizer, isso afeta diretamente a questão da democracia, que o Lula chamou muito bem a atenção na sua fala de posse no Congresso Nacional e na sua fala no Parlamento. Quer dizer, a discussão está em torno da defesa da democracia. E a democracia é esse instrumento e garantia dos direitos fundamentais. Está em discussão a validade, o respeito e o reconhecimento da Constituição Federal. Está em discussão a legitimidade da nossa liberdade, do direito de ir e vir. E, ao mesmo tempo, tem esse resultado objetivo que o Pedro chamou a atenção. Quem vai bancar tudo isso? Somos nós, contribuintes. Todos nós, aquele patrimônio, obras de artes, quer dizer, coisa de bárbaro mesmo. Você destruiu uma obra de Cavalcante, você destruiu uma obra clássica que está lá. Né? Isso é absurdo. Isso tudo é patrimônio, são valores econômicos, inclusive, para o Estado brasileiro. Quer dizer, está em discussão tudo isso, minha gente. E por isso não podemos ficar com braços cruzados. Aquele estúpido diz assim, não, isso não tem nada a ver conosco, é lá de Brasil. Agora, por outro lado, o Pedro tem razão, porque também tem uma esquerda stalinista, e aqui eu quero afirmar, existe uma esquerda stalinista que quer sangue. Então é importante pensar também que as extremidades bolsonaristas e a esquerda stalinista também buscam interesse de confronto. Então é necessário, sim, o imperativo da norma geral, o imperativo constitucional e que a gente possa chegar em bom termo nesse momento agora. Por isso, por exemplo, me parece que o presidente da República, o ex-presidente da República, Bolsonaro, mandou também o Twitter. Mandou. E no cabeçalho do Twitter dele ainda está lá presidente da República do Brasil, e tem uma novidade lá, que eu achei legal. Ele reconheceu pela primeira vez o chefe mandatário que foi Lula como presidente da República. Pela primeira vez, que ele não havia reconhecido, não subiu a rampa, não entregou a faixa, não fez nada, não. E ali teve que reconhecer, está lá, chefe de Estado, né? Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, está aí na tela. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo. Atual chefe, pela primeira vez, Thiago. Sim. Pela primeira vez, o ex-presidente Bolsonaro reconheceu o Lula como presidente do Brasil, pelo atual chefe executivo. Aí a pergunta que eu trago agora aqui para a gente debater, temos 4 minutos até o intervalo,
professor e Pedro, até que ponto a maneira como o Bolsonaro se comportou desde o resultado das eleições no dia 30 de outubro tem alguma relação com o que aconteceu ontem? Thiago, só para dar uma pincelada antes, né? Talvez, se esses manifestantes tivessem escutado ou como hacker tivessem entrado na live do Lula, a CUT, né, Central dos Trabalhadores, lá em que ele disse, abre aspas, vocês estão fazendo a coisa errada, precisamos manifestar na porta da casa desses deputados, falar com o filho, falar com a esposa, palavras como bem disse o professor agora, e o ex-presidente Bolsonaro, atual chefe do executivo, né? Pra gente ver que, na verdade, nós estamos adoecidos de parte a parte. A questão é que a gente precisa... a rede social ela tem várias coisas ruins, mas uma coisa boa é essa, é que ela não permite que o print não seja eterno, né, Thiago? Então, avançando sobre isso, a postura do presidente Bolsonaro, eu acho que eu não tenho como hoje dizer que ele tem alguma ligação direta com os atos. Alguns podem suspeitar ou não de alguma coisa, aí vai deduzir, elucubrar, e assim a gente vai ficar aqui de uma forma gigantesca que não vai acabar nunca. Não tem como, né? Essa hora ele deve estar lá com o Pateta, com o Mickey lá, né, e tal, lá na Flórida, deixa ele lá, né, tá pra lá. Mas uma coisa foi ruim, o tal silêncio do Bolsonaro, né, gerou em algumas pessoas, e aí nessas pessoas você tem um monte de gente, tem as pessoas que estão desiludidas, tem as pessoas que estão se sentindo traídas, tem as pessoas que estão, estão desencorajadas da política e entregaram os pontos, e tem no meio disso também pessoas que, agora então vamos para cima, vamos para a barbárie, né? Então, quando você não se posiciona, acaba que você alimenta a dúvida, ela cria os seus próprios monstros, né, Thiago? Então, assim, o que faltou para o presidente Bolsonaro era aquele discurso, desculpa a expressão, aquele discurso meio bisonhístico dos últimos dias, ter sido dado com 3 dias. Olha, o que eu penso em fazer não tenho apoio, acho que não dá, até aqui deu, vão para casa de vocês e que Deus salve o Brasil, e Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, tá ok, tinha. Agora, quando você não diz nada, durante 30 dias, não sei quantos dias exatos, mas foram bastante, né? Bastante dias ali, pessoas, e aí você vai dando esperança, aí tinha vários outros deputados e vários outros digitais influencers com o negócio do tic-tac, 72 horas, não sei o quê, e parará, e aí você vai criando esse sentimento, quando de repente você, não, pô, era tudo ilusão, e aí eu acho que nesse sentido, no sentido da doença psicológica, né? Enfim, nesse sentido ele é responsável, sim. Agora, sobre a direção dos atos, aí a gente não tem como opinar, porque fora o ministro Alexandre de Moraes, ninguém tem 48 horas para resolver as coisas, né, Thiago? Perfeito. São 8 horas em ponto, a gente vai já fazer um rápido intervalo. Quando voltarmos, a gente vai conectar com os nossos amigos lá de Manacapuru, o Paulo vai participar com a gente muito hoje, bom. E aí eu quero trazer ao debate a questão do futuro da direita. Mas antes disso, eu quero falar aqui sobre um pronunciamento feito pelo agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, onde ele diz que ele estava de férias com a família, férias sonhada há meses, e foi surpreendido com tudo aquilo, chamou de covardia, de terrorismo, tudo que aconteceu. No final ele diz: lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos. Estou certo de que esse execrável episódio será totalmente esclarecido e seus responsáveis exemplarmente punidos. Ou seja, tirou dele da reta, disse que não tem absolutamente nada a ver, mas o fato é que ele estava em Miami ontem, no dia em que Brasília foi atacada, e isso aí realmente é um grande problema, uma grande mancha no currículo do Anderson Torres. 8h01, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Jornal Poder e Opinião. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas.
Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. CLZN, a rádio mais popular do Brasil. No Vitória tem variedade todo dia. Tem açougue e tem peixaria. No Vitória tem mais economia. No Vitória tem hortifruti, tem empório e padaria. Tem tudo em um só lugar. Vem pro Vitória que você vai gostar. Vem pro Vitória Supermercado. Vem pro Vitória Supermercado. Faça festa no Vitória Supermercado. Lentidão nunca mais. Sua empresa merece ter Logic Pro. Na Logic Pro, você tem a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para sua rede. Ligue para 3090-4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Pensou em vender balas em seu estabelecimento comercial? Fazer uma festa de aniversário? O Atacadão Manaus é o lugar certo. Aqui você economiza tempo porque você encontra tudo de verdade. Entregamos em embarcações. Atacadão Manaus fica na Avenida Leovigildo Coelho, Centro. Ligue agora mesmo, 98415-7991. Atacadão Manaus, a sua loja de atacado varejista. Programa Momentos A2. O romantismo, amor e emoção nas ondas do rádio. Momentos A2. Momentos A2 com Anderson Silva. Momentos A2, de segunda a sexta, das 22 à meia-noite. Logos FM, em conexão com a rádio ZLZN, no projeto Link Studio Web, aqui na Logos FM. Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1, em Manacapuru, e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1, em Manacapuru, e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus.
Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. 8h06, estamos de volta com Poder e Opinião de hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Nesse momento estamos entrando em cadeia com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui de Manaus e também com a rádio Palmeira FM 102.1 no nosso querido município de Manacapuru. Vamos voltando por aqui com muita análise sobre os principais assuntos políticos do Brasil, do Amazonas e do mundo. A gente está falando, obviamente, de tudo que aconteceu ontem em Brasília, aqueles atos ali lamentáveis que aconteceram na esplanada dos ministérios, no STF, enfim, em todo o Congresso Nacional. E comigo aqui, professor Ademir Ramos e também Pedro Batista. Está conectando conosco também a partir desse momento meu amigo Paulo Vitor Monteiro, diretamente de Manacapuru. Paulo Vitor, bom dia para você, meu amigo. Estávamos todos aqui com saudade da sua participação aqui conosco. Bom dia. Junto com o Thiago Monteiro, junto ali com os caras da amigos da ZLZ, para ir a nossa mãe de debate. Perfeito, o Paulo já está conectado com a gente. Bom dia para você, Paulo, tudo bem? Bom dia, Thiago. Me ouvindo bem aí, caros amigos? Estou te ouvindo bem. Vamos começar por aqui os nossos debates. Está conosco aqui o professor Ademir Ramos e também o Pedro Batista, Paulo. Tudo bem, muito bom dia, professor Ademir Ramos. Bom dia ao Pedro Batista. Satisfação estar de volta. Beleza, vamos tocando por aqui, que ontem, antes da gente sair para o intervalo, eu trouxe um tema e eu queria que a gente pudesse esmiuçar. Eu vi muita coisa nas redes sociais, muita gente se manifestando, muita gente fazendo as suas análises, mas a pergunta que fica é, a partir desse movimento de ontem, né, de invasão de Brasília, de tudo aquilo que aconteceu, como é que fica a direita brasileira a partir de agora, Pedro? Eu falava semana passada num programa que eu participei, inclusive, com o professor Ademir Ramos, que eu via a direita se fragmentando em três no Brasil. Uma direita mais bolsonarista, uma direita mais pragmática na figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e uma direita mais conservadora, de pautas, de costumes, enfim. Como é que você avalia a partir de agora, como é que vai se constituir essa direita, já que certamente, a repressão por meio do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, contra aqueles que defendem ou defenderam em algum dia o ex-presidente Jair Bolsonaro, deve se intensificar a partir de agora, Pedro? Thiago, é interessante que a gente visualize, a divisão ela foi feliz nesse ponto, né? A gente tem uma direita que não sabe o que quer, mas tem um nome, né? Ela tem a quem apoia. A gente tem uma direita um pouco mais empreendedora, mais nessa pegada, é um PSDB que veio mais para cá, né? Então a gente tem essa direita, e tem uma direita que tem uma escola muito mais vinda de valores judaico-cristãos, né? Do conservador na questão dos costumes, né? Embalado nisso, você tem interseções entre alguns deles são economicamente liberais, né? Nem todos são. A partir disso, Thiago, se a gente for repetir o cenário dos Estados Unidos no cenário que vai acontecer no Brasil e o cenário que está acontecendo talvez no mundo, é o que o Carson fala lá nos Estados Unidos, né? Aquele mesmo que falou do processo aqui, tem um talk show gigantesco. A gente vai assistir o expurgo dos conservadores, né? Uma coisa que naturalmente para mim vai acontecer. Você vê em opiniões de grandes pensadores de esquerda, né? Você vê até de pessoas que você não via dar opinião, mas agora estão aparecendo para twittar, dizendo, não, a gente tem que perseguir esses antidemocráticos, e aí a pessoa não sabe definir quem são os antidemocráticos. Ela escolhe
todos aqueles que pensam de forma diferente delas para estar no mesmo balaio. Isso é um perigo gigantesco, né? E aí, paralelo a isso, você vê as pessoas, algumas, não, eu não concordo com os seus valores, eu não concordo com o que você busca, e a partir daí eu acho que você tem que ser criminalizado. Se você suspeita de determinado tema, você não pode expor a sua opinião, mesmo que seja uma opinião nada política, uma opinião de dúvida, né? Eu tenho dúvida sobre isso e eu quero resposta sobre isso. Não, você agora é um antidemocrático e para defender a nossa democracia a gente vai ter que ativar as guilhotinas de novo, né? Enfim, é um cenário perigoso, mas eu resumo ele numa frase que eu li há pouco, acho que é do Bernardo Kister, que acabou de dizer, né? O que a esquerda levaria anos para reconstruir a partir do que se viu, do que foi feito por ela no Brasil, a direita, enlouquecida nesse ponto, fez questão de devolver em uma tarde, Thiago. Então a gente vai ter aí um cenário que precisa de muita cautela. Perfeito, concordo com você, Pedro. E antes de eu passar aqui para o professor e para o Paulo Vitor, eu queria falar um pouco, porque eu achei tudo aquilo ontem muito lamentável. O que mais me causou preocupação foi o apoio que algumas pessoas fizeram àqueles atos. Inclusive os atos de vandalismo, dizendo que era isso mesmo, que tinha que tocar fogo, que tinha que ser numa terça-feira quando todos estivessem lá. Eu só queria lembrar a esses pseudos conservadores e direitistas que a nossa diferença, quando eu digo a nossa, é daqueles que defendem um espectro político, e eu não tenho por que ficar em cima do muro, eu sou muito mais ligado à direita do que à esquerda, é que essas pessoas historicamente não defendem esse tipo de ato revolucionário, de depredar patrimônio público, de agredir o outro. Ontem até um cavalo foi agredido, policiais militares foram agredidos. Enfim, se você acha que isso é algo normal e faz parte da sua maneira de se expressar politicamente, reveja seus conceitos, porque a direita não prega esse tipo de situação, esse tipo de maneira de se comportar. E eu concordo com Pedro e com Bernardo Kister. Aquilo que a esquerda teria dificuldade de reconstruir a partir do governo de Lula, que vai ter uma forte oposição, e a partir do momento em que houve um governo de direita e o Brasil se tornou polarizado, foi facilitado por tudo aquilo que aconteceu ontem em Brasília. A repressão por meio de censura nas redes sociais, de calar aqueles que pensam diferente, será muito maior a partir de hoje para aqueles que pensam que o que fizeram ontem traria algum benefício. Na verdade, trouxe muito mais dificuldades. E se a gente for falar com muita clareza e pé no chão, Pedro, falando muito claro, a esquerda vai ficar no poder muito mais anos do que deveria ficar se a gente tivesse se comportado de uma maneira racional. Tudo aquilo que aconteceu em frente a quartéis deveria ter sido feito quando a justiça permitiu que Lula fosse candidato. Um ex-presidente preso, que foi solto, ser candidato a presidente da República. Faltou o time. Tudo aquilo que aconteceu ontem em Brasília deveria ter sido feito de forma pacífica e sem agressão quando o atual Congresso aprovou o furo no teto de gastos. O silêncio do Bolsonaro e a fala dele de ontem deveria ter sido feita antes, não depois de tudo aquilo que aconteceu. Então a direita emocionada, a direita do tic-tac, a direita das 72 horas, se perdeu porque, primeiro, não tem uma liderança e porque, segundo, não percebeu o tempo das coisas. Foi fazendo de acordo com o que vinha na cabeça, sem estratégia nenhuma, e tá aí, entregou tudo aquilo que foi criado durante anos, desde 2013, aquelas passeatas, até o impeachment da Dilma, a eleição do Bolsonaro, na mão da esquerda, e a criminalização do pensamento de direita está aí para todo mundo. Professor. Concordo contigo, Thiago. Um grande erro qual foi? Apostar no Bolsonaro. Bolsonaro é um líder de papel. Fugiu. É como se você tem um exército. É o exército de Branca Leone, né? Você tem um exército e tem um comandante frouxo, o comandante fujão, e se mandou, né? Deixou o povo aqui, a sua liderança, deixou os liderados aqui sem norte. Queira ou não queira, o Bolsonaro teve voto nesse país. Quer dizer, teve mais 40 e tantos milhões de votos, não foi isso? Me permita um segundinho da sua frase. Essa é uma frase que
para quem está mais à direita e votou no Bolsonaro, tinha esse sonho de que o Brasil votaria a mais Brasil e menos Brasília, todas aquelas coisas. É uma verdade que dói de ouvir, mas ela precisa ser dita. O Bolsonaro, ele acovardou-se, né? Ele tinha aquela frase que dizia: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde, né? Então, assim, ou você faz as coisas no sapatinho e não inflama, ou você inflama e tem que bancar isso, né? Quantos nós não vimos? Acabou, não sei o quê. E o que nós temos que pensar agora? Nós temos que pensar num Estado plural. A democracia se caracteriza pela pluralidade. Nós temos que admitir que existe um governo que tem um viés de esquerda, mas, por outro lado, como eu já chamei diversas vezes a atenção, todo poder, seja de direita ou de esquerda, quer ser hegemônico. E nós não podemos também admitir esse absolutismo, tanto da direita quanto da esquerda. Nós temos que reconhecer a possibilidade de um Estado, de uma sociedade plural, que nós tenhamos formas de pensamento diferentes. E esse embate tem que se dar dentro do Congresso Nacional, sobretudo na Câmara Baixa, que é a proporcionalidade, onde está a representação popular. Tudo isso é importante nesse momento agora para se pensar como brasileiro. Primeiro, quanto à questão da governabilidade do governo Lula. Porque o Lula fez uma aliança, fez uma frente bastante ampla, que nós podemos chamar, os portugueses chamaram lá de geringonça. Nós podemos chamar aqui de imbróglio mesmo, de imbróglio. Foi um balaio de gato, como dizem em Portugal, e nós falamos aqui, a geringonça. Lá eles conseguiram, a esquerda, mesmo sob o jugo da direita, conseguiram manter uma unidade. O que o Lula está tentando fazer aqui é exatamente o princípio do centralismo democrático. Meus alunos perguntaram: onde é que eu posso entender isso, professor? Leia O Que Fazer, do Lênin. O último capítulo do Que Fazer, do Lênin, é sobre a governabilidade dos movimentos populares, do movimento operário. E lá o Lênin fala de uma imprensa, Lênin, 1902, se não me falha a memória, o Lênin fala... Antes da Revolução. Antes da Revolução. Era preparando o processo revolucionário. Fala de uma imprensa unitária, plural, mas sobre o centralismo democrático. O que o Lula fez agora? O Lula chamou todo mundo para uma reunião e disse: olha, vocês estão aqui, mas vocês não estão comigo ideologicamente. Aqui é um fruto de coligação, de união. E chamou a responsabilidade. Quer dizer, a unidade está nele. Está aqui, a nossa pauta é esta, e temos que cumprir essa pauta. Então, esse momento agora é o momento do novo Brasil. Esperamos que seja. Nós estamos trabalhando para isso. Nós temos um novo governo, a sociedade civil brasileira não pode lavar as mãos, nós temos que participar desse processo, nós temos que fortalecer o Congresso Nacional de toda e qualquer maneira. O Congresso Nacional tem que haver discussão. Como eu disse, é melhor um congresso aberto do que um congresso fechado, a força da ditadura, e nós temos que começar a discutir esse entulho do bolsonarismo. Isso não vai acabar, não. Nós temos que conviver com a força da direita. E aí começa a luta interna para captar a força do Bolsonaro. Vem o general Mourão, que vem a público, como não existe espaço vazio, o general Mourão ocupou espaço na rede, tentando captar para si a força do bolsonarismo e da direita bolsonarista. E ele deve ter levado alguns votinhos ali também. Tem outras forças, tem outros governadores, tem o governador de São Paulo, que foi eleito também, tem o governador do Amazonas, tem o governador do Pará, né? Que é, na verdade, lulista, mas está capitaneando o voto de toda a Amazônia, inclusive com o aval do governador do Amazonas aqui. Então nós temos que pensar o preceito da pluralidade. Pluralidade, governabilidade e bem-estar social. Nós temos que colocar o Brasil no trilho. Perfeito. Agora eu passo para o meu amigo Paulo Vitor. Paulo Vitor, como é que você avalia a direita a partir de agora, depois desses atos de ontem? Bom, Thiago,
Acredito que a gente precisa analisar o contexto ao ponto de vista do que conduziu até esse extremo que nós chegamos. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu comentava muito a respeito durante os nossos debates ali, período eleitoral, durante a campanha eleitoral, que eu temia muito aonde isso iria chegar. Então, não vejo como a gente observar as pessoas estimulando, incentivando essa perspectiva de visão política da polaridade, o Brasil sendo partido ao meio, com os nervos tão aflorados. Não haveria como isso acabar bem. Nem de um lado, nem do outro. Que se a razão fosse inversa, vamos criar uma situação hipotética. Nós tivéssemos aí o Bolsonaro vencendo as eleições, mas também do outro lado. Lula venceu as eleições. A gente viu aí desde o início os movimentos da frente dos quartéis, a resistência que essa foram mais de 40 dias, se não me engano, reforçando essa resistência mais do que isso. E havia expectativa que isso pudesse acontecer, esse tipo de ação mais extrema pudesse vir a acontecer. Então, o novo presidente eleito legitimamente pelo povo, com a maioria dos votos nas urnas, foi empossado e metade desse país não aceita o resultado das urnas, aí não quer um presidente de volta, o presidente Lula de volta ao comando do Brasil, começa a tomar atitudes mais extremas. Né? Tudo isso foi conduzido para esse cenário mais extremo. Há uma relação, né, com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, junto ao Capitólio. A imprensa está falando muito sobre isso, né? E eu vejo que é de forma coerente, sim, tem sim uma relação, apesar de que eu acho que o que aconteceu no Brasil, lá em Brasília, no dia de ontem, acho que configura-se com algo até um pouco mais grave, né? Porque Estados Unidos resumiu-se ao Capitólio. Ontem foram invadidos ali as praças dos três poderes, e a gente observa, concordo com o Thiago, quando a gente tem que repreender quem está manifestando apoio a esse tipo de situação, né? Eu penso que daqui para frente a direita brasileira tem que ser inteligente, né? Porque afinal de contas já entregou a faca e o queijo na mão da esquerda com esse ato, né? Toda a dificuldade que eles teriam para implementar ali as medidas, né, que pleiteavam, como a censura de redes sociais, a derrubada de perfis ali no YouTube, etc., né? Vai ficar muito mais facilitado agora porque tem matéria-prima, tem ferramenta, né? Então, penso eu que ficou muito mais fácil agora, né? E tem que agir com cautela. A oposição tem que ser feita no campo das ideias, não da força bruta da violência. Perfeito. São 8h23 em Manaus. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com Pedro Batista, professor Ademir e Paulo Vitor Monteiro. Então não sai daí não. Jornal Poder e Opinião. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914 milhões de
Sexta. Programa Momentos A2. O romantismo, amor e emoção nas ondas do rádio. Momentos A2. Momentos A2 com Anderson Silva. Momentos A2, de segunda a sexta, das 22 à meia-noite. Logos FM, em conexão com a rádio ZLZN, no projeto Link Studio Web, aqui na Logos FM. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais, para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre, transporte de levar para você aí de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, O mosquito transmissor da dengue, sinalizando que está aí na escuta da programação. Também o Jerônimo, né? Está aí interagindo com a gente. Mandou um áudio aqui que a gente vai poder fazer agora, porque a gente está... com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Poder e Opinião, primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1, em Manacapuru. E Rádio Logos FM 87.9, em Manaus. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. 8 horas e 29 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato, nesse momento em cadeia com a Rádio Logos FM 87.9 aqui na Zona Centro-Sul de Manaus e também com a Rádio Palmeira FM 102.1 no nosso querido município de Manacapuru. Vamos voltando por aqui, debatendo ainda os assuntos relacionados a tudo que aconteceu ontem em Brasília. Comigo aqui, professor Ademir Ramos, Pedro Batista e conectado conosco lá de Manacapuru, Paulo Vitor Monteiro. Professor, a seu pedido aqui eu vou trazer a manifestação de políticos mais ligados à direita aqui do Amazonas sobre tudo o que aconteceu ontem em Brasília. Começando pelo senador Plínio Valério, ele disse o seguinte no Twitter: atos violentos merecem sim repúdio de todos. Outra coisa é a pressa em apontar culpados quando as coisas fogem do controle. Uma guerra só vale a pena se for para manter uma paz duradoura. A guerra continua porque estão procurando os culpados no meio da multidão, disse Plínio Valério. Capitão Alberto Neto, deputado federal do PL, repudiu qualquer violência. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos, além de causar a morte de 5 pessoas, enfraqueceu os republicanos / conservadores. Entendo a indignação e angústia da população com a atual situação do nosso país. Entretanto, as manifestações devem ser pacíficas e é preciso intensificar as cobranças, principalmente ao Senado Federal, para tentar trazer a harmonia dos poderes que foi quebrada por alguns ministros do STF. Vou fazer a minha parte na Câmara dos Deputados, contem comigo, escreveu o capitão Alberto Neto. Também se manifestou o coronel Alfredo Menezes. Como o presidente Bolsonaro sempre afirmou, todos os brasileiros precisam estar dentro das 4 linhas da Constituição, nessa regra que não há exceção. Os atos e vandalismos que ocorreram em Brasília, praticados por uma minoria que não representam a direita e a luta por um Brasil justo, disse Coronel Menezes. Professor. Eu queria chamar a atenção dessa questão de lideranças. Você tem hoje uma força de esquerda no Brasil que não tem interesse de socialismo, comunismo, não. A esquerda no Brasil ela vai se caracterizando cada vez mais por uma economia distributiva, de combate à pobreza,
de fortalecimento dos institutos democráticos e, sobretudo, a questão da pobreza regional. Porque o Lula tem falado muito em pobreza, mas fala de pobreza em termos geral, tá? São 33 milhões de brasileiros, mas nós temos que pensar em termos de uma pobreza estrutural, que é essa pobreza regional, essa relação norte, nordeste e sul e sudeste. Nós temos que estabelecer, eu acabo de ler um tratado agora sobre essa questão das políticas públicas entre essa relação norte e nordeste, e nós temos impacto violento na qualidade de vida do norte e nordeste. E vamos sofrer agora com a questão do IBGE, desse último censo, porque muitos municípios do norte e nordeste perderam em termos de número. E aqui que é importante chamar a atenção no que diz respeito às prefeituras. As prefeituras, muitas vezes, não têm uma parceria diretamente com o IBGE, sobretudo na Amazônia. Barco, canoa, motores para deslocar os agentes do IBGE para fazer pesquisa no campo, etc. Muitas vezes o prefeito não ajuda e agora vai sofrer o impacto em termos de recurso, porque todo o fundo de participação do município é respaldado na questão do IBGE, inclusive o número de vereadores, o número de parlamentares. É tão importante isso que devemos ficar atentos, e isso impacta na qualidade de vida. A qualidade de vida não é só econômica, a pobreza não é só a fome, a pobreza impacta na questão da educação, da justiça e tudo. Então é preciso pensar o todo. Então é importante refletir sobre como pensa essa direita brasileira e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos seus seguidores. Olha, Coronel Menezes está se manifestando. Menezes teve mais de 80 mil votos, 80 milhões. 800. O Menezes teve 580 mil votos. Não. 580 mil votos. O Menezes? 580 mil votos. Olha só a representação que tem. Só em Manaus. Só em Manaus, Foi 800, sim, no todo do Amazonas foi 800 mil votos. 1 milhão de votos. Mil votos, né? 800 mil votos, foi sim. O Menezes teve 800 mil votos. Quer dizer, olha, é uma liderança que você tem que recatar e respeitar. E essa liderança está dizendo que nós temos que fazer, toda e qualquer mudança tem que ser dentro das 4 linhas. Então é importante isso para os seus liderados, para aqueles que votaram no Menezes, assim como também o Plínio Valério. Né? Quer dizer, aquilo que eu disse, o preceito legal e legítimo da democracia é a pluralidade e a diversidade. É isso que queremos desse país e por isso também não somos a favor de uma hegemonia absoluta, não só do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo. Nós temos que pensar no direito do contraditório. Perfeito. Paulo Vitor, sua análise aí sobre a manifestação dessas lideranças de direita sobre tudo que aconteceu ontem em Brasília. Tiago, é necessário, né, que os representantes se pronunciem, né? Algo que eu acho muito importante esclarecer, né? Inclusive foi mencionado por você ali agora há pouco, né? É preciso separar muito bem as coisas, né? E não generalizar. Esse movimento direcionou-se até Brasília, até o Distrito Federal, para cometer esses atos criminosos, né? Não de um todo representam a direita brasileira, né? A direita brasileira é segmentada, né? Ela é separada. Há como analisar isso em forma de unidade. E nesse contexto, Tiago, é preciso entender, né, que um movimento em específico conduziu, né, essa marcha a esse ato criminoso, né? É diferente, por exemplo, de quando lá em 2014, quando o MST também cometeu algo muito parecido, o movimento dos Sem Terra, que são particularmente, né, apoiados pela esquerda, invadiram a Praça dos Três Poderes, também entraram em confronto com a polícia, também causaram depredação, mas isso não representa todo o movimento de esquerda em si. Uma parte dele, um fragmento dele, que cometeu um ato ali criminoso, né? E a gente entende isso também dessa forma. E os representantes dessa direita brasileira, eles se pronunciam nesse sentido, de que as coisas precisam ser separadas, né? Analisadas de formas distintas, repreender o ato, né? Eu acho que não temos nenhum líder político que vai se pronunciar em favor disso, né? A gente tem que entender que é necessário repreender, odiar todo e qualquer tipo de ação que fuja, né, do que é considerado normal, do que rege a nossa Constituição. Volto a dizer, a discussão tem que ser feita, no campo das ideias, né?
E agora é até necessário esse pronunciamento dos representantes da direita, dos nomes, dos principais nomes. A gente viu também o governador do estado do Amazonas se pronunciando, colocando-se contra, repudiando a ação comedida, e isso é necessário agora, né? A gente precisa que esses representantes da direita brasileira se pronunciem para que as pessoas entendam que o que aconteceu não é parte do movimento de direita de forma coletiva, mas sim um fragmento que acabou resultando numa ação criminosa e digna ali de repúdio por parte de todos os cidadãos brasileiros. Perfeito. Pedro Batista. Thiago, a gente precisa, em seriedade, né, ter a visão do que aconteceu, e fazendo um ponto na fala do professor, trazendo isso para a gente debater um pouco mais, né, não seria, professor, uma preocupação simplesmente retórica do partido que aí está para cumprir aí o seu governo, quando você diz que quer botar alimento na mesa da população outra vez e o orçamento para o agro é 10 vezes menor do que o orçamento para a cultura? Não seria um contrassenso com tudo isso, né? E em suma, né, Thiago, como a gente está falando, eu acho que cabe aqui, e aí é a palavra que o brasileiro tem que aprender, né? Nos últimos tempos nós nos tornamos muito imediatistas, né? A gente estava falando aqui em off de que estão estimando em 32 milhões, basicamente, o prejuízo aí, né? Adivinha quem é que vai pagar essa conta, né? Somos nós. Então, a gente precisa ter serenidade. Mas um ponto a gente não pode esquecer de levantar e trazer para esse debate aqui, né? Trazer para esse diálogo. Aonde tudo isso se originou? É triste para a gente dizer, mas a depredação do patrimônio público estrutural é tão evidente quanto a depredação da moral dos nossos poderes institucionalizados, né? Você tem de esquerda a direita, de parte a parte, políticos que não representam a população, né? Se você verificar nas ruas, a saída desses políticos às ruas, você vai ver de parte a parte o que pensa a população dos nossos vereadores, o que pensa a população dos nossos deputados, dos senadores, o que pensa a população de um poder que traz para o seu jantar lagosta paga com o dinheiro de quem come salsicha com farinha, né? A gente tem, enfim, as próprias forças militares que vieram em foco e ganharam aí grande notoriedade nos últimos dias. Tudo isso vem do descrédito que uma população democrática enxerga nas suas instituições. E isso é talvez o pior prejuízo que nós vamos ter, porque isso não se reforma com tijolo e com cimento, né? É preciso que a gente volte, arrefeça os ânimos aí, né? Mas também que os homens públicos tomem a postura que lhes cabe, porque o ministro, na atuação aí, a gente pode julgar depois se foram atabalhoadas ou não em algumas coisas no processo da condução do processo eleitoral, só pôde fazer isso porque a gente teve um Congresso omisso, como a gente discutiu várias e várias vezes aqui. Um Senado que se apequena, a gente só vê as instituições dando notinha, né, para tudo isso. Então, a população vai vendo e vai assistindo isso, vai ouvindo que perdeu mané, vai gerando uma repulsa, né? Só que não se pode usar de motivos dignos para fazer o que foi feito a partir daí, né, Thiago? Acho que fica a grande lição para a gente, né? Observar tudo isso, e não dá para ser um criminoso que protesta contra o crime, né, Thiago? Perfeito. São 8h41, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho para o último bloco de muito debate para você. Então não sai daí não. Jornal Poder e Opinião. ZLZN.
a rádio mais popular do Brasil. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo que facilitam a proliferação do mosquito. Lentidão nunca mais. Sua empresa merece ter Logic Pro. Na Logic Pro, você tem a melhor internet e telefonia empresarial da região, com rede 100% fibra ótica, profissionais capacitados, monitoramento de ponta a ponta com suporte 24 horas, data centers e serviços de alta segurança para sua rede. Ligue para 3090-4000 e acesse logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Pensou em vender balas em seu estabelecimento comercial? Fazer uma festa de aniversário? O Atacadão Manaus é o lugar certo. Aqui você economiza tempo porque você encontra tudo de verdade. Entregamos em embarcações. Atacadão Manaus fica na Avenida Leovigildo Coelho, Centro. Ligue agora mesmo, 98415-7991. Atacadão Manaus, a sua loja de atacado varejista. Programa Momentos A2. O romantismo, amor e emoção nas ondas do rádio. Momentos A2. Momentos A2 com Anderson Silva. Momentos A2, de segunda a sexta, das 22 à meia-noite. Logos FM, em conexão com a rádio ZLZN, no projeto Link Studio Web, aqui na Logos FM. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais, para repasse de mais de 914 milhões de reais a projetos de infraestrutura e mobilidade na capital e interior. Os recursos possibilitam obras como melhorias de sistemas viários de 24 cidades e avanços como o passe livre no transporte público para estudantes de Manaus. Prevenção. O governo do estado alerta para a importância do combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O período chuvoso é o de maior risco para a transmissão das doenças. O engajamento da população é essencial para eliminar focos do mosquito, com ações como vedação de caixas d'água e retirada de água acumulada em recipientes que facilitam a proliferação do mosquito. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN.
8 horas e 46 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, aqui pela ZLZN, em cadeia com a Rádio Logos e também com a Rádio Palmeira FM de Manacapuru. Vamos voltando aqui com o professor Ademir Ramos, Pedro Batista e também com o nosso amigo Paulo Vitor Monteiro, diretamente dos estúdios lá da Rádio Palmeira em Manacapuru. Pessoal, vamos aqui para o nosso último bloco. Após toda essa confusão, o presidente Lula assinou na tarde de ontem, né, o GLO, Garantia da Lei e da Ordem, o emprego das Forças Armadas para frear a depredação que manifestantes promoveram nos prédios dos três poderes. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Lula nomeou Ricardo Garcia Capelli como novo responsável pela segurança pública na capital. Capelli é secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito do ministro Flávio Dino. Aí logo depois que isso foi confirmado, começaram a surgir nas redes sociais aí o histórico, né, professor, do Capelli, que é o braço direito do Lula. Ricardo Capelli, ele é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, e foi responsável por trazer o então presidente de Cuba, Fidel Castro, em 99, para participar da 46º Congresso da UNE. Aí a direita já está aí dizendo, olha aí, é um comunista tomando conta da força policial de Brasília. Se isso for verdade, eu também sou, porque eu fui uma das lideranças da reconstrução da UNE na Bahia, aqui na década de 80, nós fizemos isso, somos na luta. Isso é credenciamento. Mas o senhor também trouxe o Fidel? Não, mas eu assisti o Fidel em Niterói, na inauguração daquele Museu de Arte Contemporânea. Discurso mais de 4 horas da obra do Niemeyer. De qualquer modo, nós temos problemas, nós temos desafios. Isso faz parte do processo político e nós temos que ter uma saída política. Eu gostei muito do pronunciamento do ministro da Justiça, sobre cauteloso, não estava acusando ninguém, não acusou o governador do Distrito Federal. A decisão foi tomada pelo STF. Vamos apurar, vamos ver isso. Nós temos problemas internos. Lula tem problema interno nessa questão da frente. Tem acusação de ministro ligado à milícia. Tem acusação do ministro que afrouxou, dizendo que tem parente e amigos em frente do quartel, Múcio. Quer dizer, tudo isso são questões. Fogo amigo. Tem fogo amigo também aí interno, tem documentos que estão circulando aí queimando o próprio companheiro, tem as lutas do poder, por isso o nosso programa aqui é Poder e Opinião. O objeto da política é o poder, então tem gente querendo se afirmar junto ao príncipe, junto ao Lula, tem as questões internas no Amazonas, se esperava que uma nomeação fosse sair daqui para o MEC, caiu de paraquedas, tem questões internas que estão rolando aí. E o Lula, o que o Lula podia fazer? Chamar o Conselho da República? Não, que seria uma coisa mais burocrática, mais de segurança. O que foi que o Lula fez? Eu queria que até o Tiago desse uma consultada aí na internet. Está convocando que os senhores governadores e senhores prefeitos para uma reunião com ele hoje em Brasília. Isso dialeticamente, né? Nós estamos vendo que esse ato que houve em Brasília deixa o Lula muito bem fortalecido, porque isso facilita com que o Lula, inclusive, tenha uma força política dentro das Forças Armadas. Porque quem é o militar graduado nas Forças Armadas, que vai defender um ato como o vandalismo em Brasília? Ninguém vai fazer isso publicamente. Pode até fazer como subterfúgio, mas não vai defender isso publicamente. Isso fortalece a instituição democrática. Lula saiu fortalecido, como liderança política. Inclusive, foi lá. Agora ele tem autoridade como general em chefe das Forças Armadas, chamar para si a responsabilidade e convocar as Forças Armadas para combater esse ato terrorista todo que está acontecendo na nação. E, ao mesmo tempo, ele tem a força também de convocar os governadores, inclusive os bolsonaristas, em cima de uma pauta. É isso que eu estou chamando, que é o Lênin lá, é o centralismo democrático. Chama a responsabilidade para si e a nossa pauta é esta. Quem quiser marchar conosco é isto.
É aquele princípio lá do Êxodo, hein? Você que é o grande estudioso da matéria, é isso. O princípio é esse, são os 10 mandamentos. Temos de cumprir e o nosso foco é a terra prometida. A terra prometida aqui é o combate à pobreza, pobreza social, a pobreza econômica e a pobreza das políticas públicas regionais. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E trabalhar a questão econômica. E o Lula está conseguindo, politicamente. Efetivamente não avançamos ainda. É mais um desafio para a política. E a solução tem que ser política e dentro da norma geral, que é a Constituição e o Código. Perfeito. Passo a bola para o meu amigo Paulo Vitor Monteiro, diretamente lá de Manacapuru. Paulo. Em relação ao nome indicado, né, por Lula ali para capitanear essa intervenção, né, foi bastante questionado, né? O Thiago foi buscar lá no contexto histórico, né? Lembrou aí que ele havia trazido Fidel para estar presente, né, no então evento, né, que ele participaria. Isso aí está sendo bastante questionado, né? Mas eu vou concordar, né, com o professor nesse sentido, ao âmbito que Lula ele sai fortalecido no meio de tudo isso, né? Eu até falei, foi entregue ali a faca e o queijo na mão. Haveriam dificuldades para implementar algumas ações, mas basicamente foi resumido. Talvez essa fosse a matéria-prima, né, que o atual governo de Lula, mais precisava para esse momento, sabe? Alguma atitude impensada, idiota, de movimentos ligados à direita, ou dos bolsonaristas mais extremos, que desse para eles a matéria-prima que eles passem para começar a conduzir os trabalhos de forma mais pujante, né? E foi isso que aconteceu, né? Entregaram para o governo de Lula a ferramenta necessária para eles iniciarem ali as suas movimentações e para atribuir ao Lula ali a representatividade que ele precisa, né? Quanto chefe de Estado brasileiro, né? E como ali um chefe que vai exercer ordem também sobre as Forças Armadas, algo que eu acredito que ele teria dificuldade, né, por conta da questão, né, das Forças Armadas estarem mais ligadas ali ao bolsonarismo, etc. Então, tudo isso contribui de forma massiva, né, para o governo de Lula e, mais especificamente, para a figura dele quanto presidente da República, né? Ele capitaliza em cima desse episódio, né? Isso aí eu não tenho dúvida, né? Ele capitaliza, né? Agora, é importante destacar, né, que isso acaba desviando ali a nossa atenção para algumas outras coisas, né? Vou fazer o comentário de como o mercado reagiu negativamente diante de tudo isso, né? O que já era negativo ficou mais negativo ainda, né? A gente teve um impacto negativo ali do mercado desde o resultado das eleições que o Brasil não conseguiu reverter ainda. E agora, com esse episódio, os investidores estão cada vez mais relutantes, né, em direcionar recursos para o Brasil. Imagina, você está preparando ali para injetar um pacote de recursos, fazer um investimento no Brasil e de repente você vê que a coisa está um caos. É claro que não vai concretizar, né? E isso está gerando ali um efeito extremamente negativo para a economia brasileira. O Brasil não inicia o ano bem. Não é por caráter quantitativo, sim por questões qualitativas, né? A instabilidade econômica, a crise institucional pela qual a gente vem passando ali nos últimos anos, né? E o cenário de indefinição nesse processo de transição para um novo governo. Mudou um pouco o foco da coisa, que agora só está se discutindo ali sobre quais serão as ações do governo em relação aos atos cometidos em Brasília, né? E as coisas acabam perdendo um pouco ali aquele foco que estavam sendo mantidos até então, né? Começava a se discutir aí, até pelo menos a sexta-feira, os ministros indicados por Lula, a quantidade maior de ministros compondo as pastas, que a escolha de ministros estaria sendo ali estritamente cumprimento de promessa de campanha ou estabelecimento de alianças, não propriamente o critério técnico estava sendo ali obedecido. Isso tudo mudou de foco. Agora a questão é como o presidente vai conduzir, né, junto ali com a sua equipe técnica, a solução desse problema do que aconteceu lá em Brasília, no Distrito Federal, né? Então, era o que o governo precisava para esse momento, né? Para todos os aspectos, para desviar o foco de algumas questões e também para ganhar liga e começar as suas movimentações
e ganha a representatividade de Lula enquanto presidente da República. Pedro Batista. Meus amigos, desgraça pouca não é bobagem, né? Vou dizer para vocês uma ficha corrida rapidamente de quem é Capelli, né? Além de ele ser o CPX, né? Que agora é bom, pode falar. Além dele ser o cupincha de dois assassinos declarados da humanidade, Fidel Castro e Che Guevara, né? Amante desse nível de porcaria de indivíduo, ele também, olha só, ele vai ser o interventor na segurança, e adivinhe o que ele é de segurança? Jornalista, assessor de comunicação do estado do Maranhão lá. Ou seja, só para a gente voltar atrás, a gente teve uma outra intervenção onde o Temer nomeou um general de 4 estrelas para fazer a intervenção. Hoje, nós temos alguém que vai, não depreciando a classe, mas cada um na sua competência. Obviamente. Né? Eu não vou chamar um engenheiro para ser piloto de Fórmula 1 que vai dar errado, né? Vai dar problema. Né? O engenheiro constrói o carro e o Ayrton Senna pilota o carro. Quando a gente vê alguém que esteve aí ligado com o Partido Comunista Brasileiro, né? Que, enfim, tem como quadro dos sonhos na sua casa, La Revolution, né? Então, enfim, sonha com igualdade para todos, desde que o Rolex não falte para o Fidel. A gente tem um cara que simplesmente é um apedeuta no assunto, como a gente gosta de falar. Isso é uma provocação, né? Mas é verdade, professor. Você fica tentando desqualificar o cara no momento exatamente agora que nós estamos discutindo um plano de governo, nós estamos discutindo um resgate da cultura e da política brasileira, nós estamos combatendo todo esse tipo Perfeito, professor. Mas o que mostra a qualificação dele? O currículo. O currículo dele. Se ele não tem currículo para causa, ele é um desqualificado. Só porque ele é amante do Fidel, porque é amante do Che, que você qualifica de assassino. Mas são. Veja isso na história, rapaz. A história é o combate revolucionário da América Latina. Termina em bala. É o combate revolucionário. Sim, termina em bala, morreu gente inocente. É o processo revolucionário, por exemplo, de Cuba, derrotando aquela oligarquia toda cubana. O Fidel que deu toda esperança para um povo. O que aconteceu com o Fulgêncio Batista, professor? E você vem com esse papo aranha dizendo que são assassino e tudo. Mas é mesmo. O nome tem que ser dito. Você está no processo revolucionário. Assim como essa moçada que reclama de ditadura aí, que está no poder hoje, vai jogar flores para os canhões. Professor, isso é poesia. Então, a gente vai. Então, diante disso, a gente pode dizer que esse movimento de ontem foram revolucionários. Sim. Aí. Não, a partir dessa ótica. A causa do Fidel era revolucionária, a causa do Che era revolucionária. Não era o vandalismo. O Fidel como aconteceu em Brasília. O poder. Só isso. Depois, Fidel assumiu o poder, implantou o processo revolucionário. Maravilhas do Paulo Vitor. Ofende a memória dos revolucionários da América Latina. Sangue e morte não é tão grave quanto o vandalismo? Fazendo essa alusão, será que sangue e morte não é tão grave quanto o vandalismo? Que é o processo revolucionário, rapaz. Então vale tudo pela revolução. Não, vale tudo não. Matar inocente. Uma causa política. Então nós temos uma causa política. Vamos esperar para ver se eles não têm uma causa política. Não, o que tem ali... tem uma causa política. Foram defecar dentro do Congresso Nacional, foram depredar o patrimônio histórico, invadiram a casa do povo, e você vem com esse papo de... Podem ser revolucionários, professor, tem que esperar. Papo. Tem que esperar. E só porque o cara é amante do Fidel, do Che, é um bandido. Isso já indica. Não, na verdade, assim, o que o Pedro disse foi que o cidadão, por ser jornalista, e eu sou jornalista, ele não tem competência para ser um interventor na segurança pública, e eu concordo. Não, necessariamente não. O governo do Lula é um governo político. Mas aí não é pauta para ninguém. É o governo do Lula não político, tem ninguém na área. E por mais que você não seja tem o Haddad sábio, como ministro da Fazenda, você tem que ser inteligente para entender e escolher os seus conselheiros. Vejamos o que ele vai fazer. Já está encaminhado as coisas. Eu termino aqui com uma frase. Minha avó dizia: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Meu irmão, esse cara anda eu termino com a mesma de assassino e vagabundo, dizendo, é vagabundo como também. dizia a velhinha de Taubaté, meu filho, guerra é guerra. Tá certo, olha aí, ó. Chumbo trocado não dói, então. Me direi que é guerra é guerra. Termine com a sua frase também, Paulo. Qual é a sua frase, Paulo? Qual é a sua, Paulo Vitor? A minha, eu espero, Tiago, as coisas acontecerem e depois eu construo a minha frase, sabe?
Eu acho que a gente ainda vai voltar a discutir isso, né? A temática, né, é muito fértil, tem muita matéria-prima, a gente precisa analisar com cautela, né? E a gente ainda tem muito assunto para esmiuçar e desdobrar aqui sobre a bancada ainda, né? Vamos esperar as coisas acontecerem, tá muito cedo ainda. Tá certo, Paulo Vamos Vitor, monitorar essa reunião dos governadores. Sim, de vamos hoje, monitorar, né, a reunião dos governadores e a equipe do site O Poder tudo. também vai monitorar como é que está a situação lá em frente ao Comando Militar da Amazônia. Agradeço o professor Ademir, agradeço Pedro Batista, Paulo Vitor Monteiro e a você que nos acompanhou nessa primeira edição do Poder e Opinião. Nosso programa estreando hoje e vamos estar junto aqui de segunda a sexta, de 7 às 9. Um forte abraço, a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, fiquem com Deus. Jornal Poder e Opinião. Jornal Poder e Opinião. Só aqui na Rádio ZLZN. ZLZN, a rádio do site imediato. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do estado firmou 58 convênios com 27 prefeituras, através da unidade gestora de projetos especiais para repasse de mais de 914